Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra do Senhor com os irmãos, mas antes eu gostaria de cantar rapidamente uma canção que expressa um pouco daquilo que nós vamos estar falando. Essa canção diz assim: Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Deus Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Mateus capítulo 4, versos 1 a 4 nos diz: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena a estas pedras que se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito: Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos irmãos, graças a Deus pela sua palavra, né? Esse texto é um texto muito conhecido de nós, alguns de nós conhecemos desde pequenos esse texto, né? Desde crianças, mas de uma forma particular, especial, Deus trouxe à minha mente essa palavra e tem me feito meditar nela. E eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Eu creio que um pouco dessa ministração de Deus sobre mim, né? Esse trabalho do Senhor na minha vida através dessa palavra é porque eu gosto muito de pão, né? Assim, é uma coisa que eu confesso para os irmãos, quem me conhece sabe também, eu gosto bastante de pão. É uma dificuldadezinha para mim, né? Uma tentaçãozinha essa coisa de comer pão. E eu sei que muitos irmãos, assim como eu, partilham, né, dessa luta, é uma luta quase espiritual, né, meus irmãos? E assim, aí tem a quarentena, essa coisa de ficar em casa, é impressionante, parece que a nossa vontade de comer pão aumenta, né, meus irmãos? Então a gente vai assim iniciar essa devocional pedindo a Deus misericórdia, né, para que a gente fique em casa e a gente se comporte, né, que a gente possa realmente estar aí comendo menos pão e pedindo ajuda ao Senhor, né? Mas assim, é só uma brincadeira, irmãos. Vamos voltar ao texto aqui, né? Esse texto ele tem assim elementos aqui, né? Ele tem assim revelações interessantes, né? A partir do primeiro versículo aqui, a gente já vê Jesus, né, sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. E de fato, meus irmãos, o Espírito de Deus, ele levou Jesus, né, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Era o objetivo dessa ação, né? Então nós vemos aqui Jesus no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites. E aí ele teve fome. E exatamente nesse momento propício, né, se aproxima, chega o tentador e ele aborda Jesus. E assim, ele repete, né? O diabo ele repete essa estratégia conosco, não é verdade, irmãos? Às vezes no momento nosso de dificuldade,
de fragilidade, seja ela física, seja ela emocional, assim, causada por diversas naturezas, financeiras, relacionais, enfim. O diabo se aproxima de nós, no nosso ouvido, soprando as mentiras dele, nos tentando, e nós precisamos vigiar, meus irmãos. Precisamos estar nos fortalecendo no Senhor para resistir ao diabo, e com a graça e misericórdia de Deus, nós podemos clamar ao Senhor e o Senhor vai nos livrar. Amém, queridos? Mas assim, existem alguns elementos aqui nesse texto muito interessantes, que é a questão de Jesus no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites. Então esses elementos me lembram o Antigo Testamento, o povo de Israel. Nós sabemos também dessa história, que o povo de Israel ele foi liberto pelo Senhor, pela mão forte do Senhor, do cativeiro, né, do Egito, da mão de Faraó, e eles peregrinaram no deserto por 40 anos. Né? E assim, a resposta do Senhor tem tudo a ver com essa história. Né? A resposta do Senhor ao diabo, quando ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está fazendo justamente esse link com o povo de Israel no deserto. Para a gente entender melhor essa resposta do Senhor, vamos buscar, né, a referência bíblica do que Jesus está falando. Então, eu gostaria de ler rapidamente aqui Deuteronômio, capítulo 8, dos versos 1 a 5. Tá? Nos diz assim a palavra de Deus. Tereis cuidado de obedecer a todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que tenhais vida, vos multipliqueis e tomeis posse da terra que o Senhor prometeu com juramento a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante esses 40 anos no deserto, a fim de te humilhar, de te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Sim, ele te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu e nem teus pais conhecis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, disso vive o homem. Nesses 40 anos, tuas roupas não se envelheceram, nem teu pé inchou. Saberás no coração que o Senhor, teu Deus, te corrige, assim como o homem corrige o filho. Que maravilha essa passagem bíblica, né? Que maravilha a gente vê assim o Antigo Testamento no Novo Testamento, né? Me lembro da professora Raquel no CETAV, quando ela nos disse que a Bíblia que Jesus lia, né, fazendo referência ao livro, a Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento. E a gente vê justamente isso aqui, né? Jesus respondendo ao diabo, né, usando a preciosa passagem do Antigo Testamento. Então nós vemos isso, meus irmãos. Jesus, no momento de necessidades, num momento assim de fragilidade física, ele responde com autoridade espiritual, ele responde com sabedoria, entendendo qual era a vontade de Deus naquele momento. Da mesma forma como Deus conduziu o povo ao deserto, ensinando a Israel que ele é o Senhor e é ele que sustenta o seu povo. Jesus entendeu que o Espírito o levou ao deserto. E Jesus, sendo Deus, ele triunfa sobre a tentação, ele triunfa sobre o diabo, ele triunfa sobre o pecado, ele vence, meus irmãos. E ele nos ensina que em tudo precisamos depender e confiar que Deus é aquele que nos sustenta. É como nós cantamos aqui, meus irmãos. Nós não somos nada sem Deus. Nós dependemos do Senhor. Nós estamos perdidos sem o Senhor. Nós precisamos que Ele nos sustente. E Deus nos sustenta de fato, meus irmãos. E mais do que por qualquer outra coisa, Ele nos sustenta pela Sua palavra. Então, meus irmãos, nós cremos nessa verdade e nós podemos afirmar que o Evangelho que nós conhecemos, o Evangelho que nós vivemos, o Evangelho que é o propósito de Deus para nós, ele não é uma resposta para atender às nossas necessidades materiais. O Evangelho ele não é uma solução inteligente, né, para suprir as nossas necessidades terrenas. O Evangelho e a palavra de Deus, eles se revelam na nossa vida, eles nos alcançam, né, para que entendamos que nós somos pecadores, miseráveis, precisamos nos arrepender.
e precisamos depender totalmente do Senhor, do seu agir gracioso na nossa vida para nos salvar. Mas, queridos, isso também não quer dizer que Deus não está atento às nossas necessidades materiais. Deus ensina a nós, povo dele, que o sustento vem do Senhor e que devemos tão somente depender dele. E ele supre as nossas necessidades. E, de fato, Deus não deixa de enviar o maná ao seu povo e suprir as necessidades deles. E esse é um momento muito difícil para nós. É um momento, meus irmãos, da quarentena do Covid-19, esse momento do coronavírus, que nós já estamos vendo irmãos nossos, próximos de nós, sofrendo já com a contaminação do vírus, com a ação do vírus, e nós estamos orando. Por outro lado, também vemos o outro efeito do vírus, dificultando a vida financeira dos irmãos. Que momento complicado, queridos, como nós precisamos orar, como nós precisamos participar, mesmo no nosso isolamento, participar mais da vida dos irmãos, né? É um desafio para nós. E nesse momento, né, nós como igreja precisamos ser um braço de Deus, precisamos ser usados por Deus para ajudar uns aos outros, não só com oração, mas com aqueles recursos que Deus nos tem dado, dentro da medida do nosso possível, a gente poder estar ajudando os irmãos, né? Os pastores da igreja, a liderança, todos nós estamos mobilizados para atender os irmãos e ajudar naquilo que é possível, com os recursos que Deus nos tem dado, né? E nós vamos assim caminhando, fazendo a vontade de Deus e aprendendo a depender do Senhor em todas as coisas. Que seja assim nesses dias, meus irmãos. Vamos tomar cuidado com aquilo que está alimentando a nossa mente, que possamos nos alimentar do Senhor, né? Tomar cuidado com as más notícias nos jornais, nas televisões. Nós temos visto muitas pessoas assustadas, temerosas, né? Uma sensação de medo, né? E essa questão do isolamento social, essa tensão nesses dias e essa questão de não poder sair de casa, tudo contribui para um quadro de ansiedade e de preocupações que acabam nos fazendo mal. Então, meus irmãos, vamos tomar cuidado com aquilo que está alimentando a nossa mente. Para concluir, Romanos 10, capítulo 10, versos 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, queridos, esse versículo ele nos mostra o poder da palavra de Deus, o poder desse pão espiritual que é Jesus na nossa vida. Nós não temos mérito algum na nossa fé. A nossa fé, ela não é propriamente nossa, não é fruto daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos, da nossa propriedade intelectual, ela não é fruto das nossas escolhas e daquilo que nós podemos produzir. A fé que nós temos no nosso coração, ela é obra da graça de Deus mediante o agir da palavra de Deus em nós. Meus queridos, a palavra de Deus ela é poderosa para quebrar o duro coração e penetrar profundamente no nosso interior. A palavra de Deus ela tira a cegueira daqueles que não conseguem ver. A palavra de Deus abre os ouvidos daquele que não tem entendimento, discernimento espiritual. A palavra de Deus ela penetra, ela entra no nosso coração, ela alimenta a nossa fé no Senhor, ela brota fé no nosso coração, ela faz nascer fé no nosso coração. Esse é o poder da palavra de Deus quando entra dentro de nós. Ela trabalha poderosamente nas nossas vidas. E que nós possamos nos alimentar dessa palavra de Deus e deixar que Deus cuide do nosso coração nesses tempos de quarentena. Vamos usar o tempo que nós temos em casa com sabedoria para buscar ao Senhor. O Deus deste século tem cegado o entendimento de muitos, que possamos beber e comer da palavra de Deus e crescer no Senhor e ser edificados no Senhor. Que possamos aprender com Jesus, quando ele diz está escrito. Que possamos responder às questões do nosso tempo de acordo com o que está escrito. Que possamos pensar de acordo com o que está escrito. E que possamos viver de acordo com aquilo que está escrito. E que Deus nos abençoe e nos ajude. Um abraço e paz, meus queridos.